Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hermenêutica em Foco, o canal onde você entende o que a Bíblia diz. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e nós estamos aqui para interpretar a Bíblia, buscar respostas para textos difíceis, aparentemente textos contraditórios. É para isso que serve o nosso canal. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que talvez é a primeira vez que está vendo o nosso canal. E eu já convido você a se inscrever em nosso canal Hermenêutica em Foco. É um canal que busca um entendimento bíblico de uma forma simples e objetiva. É muito fácil você se inscrever. É só você acionar aí, clicar aí em inscrever-se, né? Você já vai estar inscrito e logo vai abrir a opção do sininho e você vai clicar no sininho para acionar as notificações e você vai receber os nossos vídeos todos em primeira mão. Quando for postado um vídeo aqui, geralmente uma vez por semana ou talvez até duas, você vai estar recebendo os vídeos em primeira mão. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma coisa muito interessante. Jesus veio com um ensino no Novo Testamento dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos perseguem e devemos também bendizer aqueles que nos maldizem. Mas como nós podemos conciliar o ensino de Cristo com alguns salmos, né? Com alguns textos nos livros dos Salmos? Nós temos aqui o Salmo 59, versículo 13, ou verso 13, que diz, o salmista está orando e pedindo que Deus consuma os seus inimigos. Ele diz, consome-os com indignação, consome-os de sorte que não existam. O Salmo 58, verso 6, ele diz, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Olha que oração forte, né? Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. O Salmo 137, verso 8 e 9, falando lá da Babilônia, o salmista diz, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar em os teus filhos, e esmagá-los contra as pedras. Olha que oração, né, forte. O salmista, nesses três exemplos, existem muitos outros, né, os salmos imprecatórios, Salmo 7, Salmo 12, 35, 59, 67, 70, 83, 109, 137, 140, são alguns exemplos de salmos imprecatórios, que é o que nós vamos estudar nesse vídeo, né? Então, como conciliar a ordem de Jesus, o mandamento de amar uns aos outros, né? Orar por aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maldizem, como conciliar este ensino de Cristo com alguns salmos, principalmente esses que nós mencionamos aqui. Bom, esses tipos de salmos, como eu já disse, são chamados de salmos imprecatórios. Os salmos, quando você estuda o livro dos salmos, você tem uma classificação, existe uma classificação dos salmos, salmos didáticos, salmos de louvor, salmos de súplica, salmos de oração, né? Então você tem algumas classificações e uma delas são os salmos imprecatórios. Nós precisamos entender algumas coisas nos salmos imprecatórios. Primeiro, o contexto em que eles foram escritos. Os salmos imprecatórios, os salmos em geral, eles foram escritos na época da lei, né? E a lei, ela dizia muito claramente, vida por vida, dente por dente, olho por olho, queimadura por queimadura, mão por mão, pé por pé. Então aquele que infringisse alguma lei que era digno de morte, da pena capital, essa pena teria que ser aplicada. Então nós precisamos entender o contexto. E há, na verdade, uma distância muito grande, né, entre os escritos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento,
Há uma distância muito grande dos autores, do contexto, da cultura da época, para a nossa época atual, século XXI. Então, às vezes, fica um pouco complicado mesmo nós entendermos certos textos da Bíblia. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é o contexto dos Salmos. Tá? Eles não foram escritos num contexto atual que nós vivemos hoje. Foram escritos há muitos anos atrás. Uma outra coisa que nós devemos entender é que os salmos imprecatórios, nos salmos imprecatórios, o salmista, ele não está invocando, buscando uma justiça, uma vingança própria. Ele está buscando a justiça e a vingança do Senhor. Ele não está querendo, fazer justiça com as próprias mãos, tanto que ele está orando. Isso aí fica muito evidente, que ele não está buscando algo próprio, algo que satisfaça a sua vingança, o seu ego, o seu senso de justiça. Não, ele está orando e buscando a justiça de Deus, a vingança de Deus. E isso nós temos respaldo no Antigo Testamento. A Bíblia diz que nós devemos dar lugar à ira de Deus, porque a vingança é de Deus e não nossa. Nós não devemos pagar o mal com o mal. O salmista aqui, ele não está buscando pagar o mal com o mal. Ele está simplesmente buscando a justiça de Deus. Então essa é uma outra coisa que nós devemos entender nos salmos imprecatórios. Tá? Uma outra coisa que nós devemos entender é que os inimigos do salmista, eles também eram os inimigos de Deus. Os inimigos do salmista também eram os inimigos de Deus. Então, ele não estava lutando contra somente os seus inimigos. Os mesmos inimigos do salmista eram inimigos de Deus. Então, ele está rogando que Deus vença os seus próprios inimigos. Então, nós precisamos entender isso. Não é uma oração de vingança, é uma oração buscando que Deus vingue ele próprio dos seus próprios inimigos. E mais uma coisa que nós devemos entender é que a indignação dos salmistas, nos salmos imprecatórios, é uma indignação justa. Por quê? Porque eles sofreram injustiças. Então, eles sofreram injustiças. Então, eles têm o direito, eles tinham o direito de orar a Deus por justiça. Para que Deus fizesse a justiça. Não eles próprios, mas Deus fizesse justiça por eles. Porque a Bíblia diz que Deus é justo. E ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Então nós entendemos na Bíblia que Deus é justo e ele faz justiça. Então não há nenhuma discrepância, não há nenhuma contradição entre os ensinos de Jesus no Novo Testamento, não há nenhuma discrepância com os salmos imprecatórios, mesmo esses que evocam uma oração assim, muito profunda, principalmente o 58, verso 6, o salmista diz: Senhor, quebra-lhes os dentes, ou seja, quebra os dentes do meu inimigo. Mesmo nessas expressões fortes, que se olharmos humanamente, sem um estudo apropriado, nós vamos dizer que o salmista estava errado. Mesmo assim, ele não estava errado. Ele estava orando segundo a justiça de Deus. Então não há nenhuma discrepância nisso. Tá? Logicamente, nós estamos vivendo no século XXI, temos o ensino do Novo Testamento, não devemos desmerecer o ensino do Antigo Testamento, porque a Bíblia ela deve ser estudada como um todo e deve ser crida como um todo também. Mas quando nós formos orar, nós precisamos orar. Quando somos injustiçados, nós precisamos orar buscando que Deus faça justiça. Não buscando vingança pessoal, mas buscando que Deus faça justiça. Isso não é antibíblico, mas não podemos esquecer que mesmo assim nós devemos trabalhar na lei do amor, como diz o apóstolo Tiago, trabalhar na lei do amor. Então nós precisamos ter o amor acima de tudo. Mas quando é preciso fazer justiça, a Bíblia nos dá esse direito. Então que Deus em Cristo te abençoe
E quando você for orar, não se esqueça, busque sempre o amor e busque sempre a justiça de Deus. Até o próximo vídeo, fique com Deus, em nome de Jesus.